Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos em mais um estudo aqui nessa quarta-feira para crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar da perfeição, sede perfeitos, né? Como o Pai Celestial é perfeito. Sabe essa passagem? Muitas das vezes nós achamos que não damos conta de seguir os ensinamentos divinos. Então, esse estudo de hoje vai nos ajudar a compreender essa perfeição divina e o nosso papel nesse caminhar e, por isso, o porquê dessa orientação divina que Jesus nos trouxe. Antes, porém, vamos lembrar do nosso WhatsApp, para que vocês gravem aí, aqueles que ainda não têm. Esse telefone funciona só o WhatsApp, principalmente para encaminhamento, para tratamento à distância. Nós temos presencialmente toda segunda-feira a nossa instituição aqui em Sobradinho mesmo, na quadra 4, área especial número 3. E temos nessa segunda todo o trabalho que a instituição realiza normalmente. União pública, trabalho de passe, tratamento, desobsessivo, enfim. Mas tem pessoas que muitas das vezes não conseguem comparecer, não conseguem ir por algum motivo. Então nós temos esse canal, fazemos sempre um estudo e ao final nós fazemos oração para os nomes que são encaminhados durante a semana, exatamente para esse telefone 981 15 90 70, para que a gente possa estar também auxiliando de alguma maneira. Esses mesmos nomes nós encaminhamos para os trabalhos presenciais nas segundas-feiras. Bom, então tá aí o nosso Instagram também, para que vocês possam divulgar, curtir e participar de todo esse trabalho importantíssimo de divulgação da doutrina, do estudo sempre voltado para o nosso campo íntimo. E no final também nós mostramos aí o nosso trabalho social de maneira rápida para aqueles que puderem, quiserem contribuir conosco. Vamos dar início então, inicialmente aí a leitura preparatória, que a gente sempre seleciona um trecho do Evangelho, faremos a nossa prece e voltamos aí para fazer a sequência aí ao nosso estudo de hoje. Muito bem. Então tá aí, sede perfeitos. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Convidamos a todos à nossa oração. Pensemos em Jesus, nosso amado e divino Mestre, e possamos receber hoje o nosso tratamento e as bênçãos divinas através do seu amor e do amor de Mãe Maria Santíssima, possa cair sobre todos nós e todos os nossos lares. E possamos absorver todo esse tratamento, essa luz, associada aí ao nosso estudo, que clareia bem a nossa mente, para que possamos, assimilando todo esse conteúdo, possamos nos condicionar a melhor viver a vida com equilíbrio, voltada para os ensinamentos divinos. Que a nossa noite seja uma noite de alegria e de entendimento espiritual, hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Muito bem. Aí então, a passagem que escolhemos lá em Mateus, porque para falar sobre perfeição, todos nós sabemos e vamos ver hoje no estudo que nós estamos longe da perfeição divina. A ideia, a própria espiritualidade nos fala isso, não é compararmos com a perfeição de Jesus, com a perfeição divina, porque nós estamos e somos conscientes disso, da distância, né,
estamos ainda tão longe a alcançarmos essa perfeição. Mas temos que ter um entendimento, porque Jesus nos falou isso e Mateus nos traz isso no capítulo 5, versículo 48. E nós vamos então ver o que a espiritualidade fala e que sugestão eles possam nos dar para que possamos caminhar buscando essa reforma íntima, esse melhoramento espiritual, até para entender em que nível nos encontramos, uma vez que os estudos sempre falam, né, da nossa só necessidade de mudança, de aperfeiçoamento, de conduta. Então esse estudo vai dar uma ideia para nós de como devemos seguir os ensinamentos e tão importante para o nosso crescimento espiritual. Para começar, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala lá, nos mostra, né, no Evangelho, no capítulo 7, importantíssimo o nosso entendimento para que possamos compreender a grandeza da espiritualidade, começando lá pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec nos traz o seguinte ensinamento: caracteres da perfeição. Aquelas palavras, né, que nós mostramos aqui da perfeição divina, né? Sede perfeito, vós outros, né? Como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então ele fala que essas palavras devem entender-se no sentido da perfeição relativa. Olha só que interessante. Da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então, é sabido, é esclarecido pela espiritualidade, tanto que a primeira passagem que pegamos foi do Evangelho, e nós não temos ainda condições de praticar o Evangelho divino na sua íntegra. Por isso que ele fala que essa perfeição ela é relativa. Mostramos aqui a casa do meu pai há muitas moradas, mostrando os processos evolutivos e que o nosso planeta está passando por um processo de reformulação, indo a um degrau acima, um planeta de prova e expiação a um planeta de regeneração, porque essas moradas divinas têm as suas evoluções compatíveis. E nós, naturalmente, temos um programa a ser executado de uma maneira geral, que é o Evangelho de Jesus, trazido aí pelos evangelistas, que se encontra aí no Novo Testamento, com a vinda de Jesus aqui entre nós, para nos exemplificar. Os evangelistas colocaram muito bem colocado no Evangelho essas passagens. Elas servem de roteiro, de lei, para nós, de acordo com essa instância evolutiva que nos encontramos. E essa perfeição relativa, por isso da orientação do Evangelho, porque ela nos aproxima ao máximo que damos conta dentro do esforço pessoal. Então lembrar que a passagem ela não está fora de contexto para nós, mas devemos entender que é uma perfeição relativa e que naturalmente devemos nos esforçar para seguir com esses ensinamentos. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender esse contexto na sua íntegra. Quando Kardec nos traz isso ainda no capítulo 17, que ele fala assim, em relação ao nosso esforço. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega
para domar suas inclinações más. Então, está aí no item 4 do mesmo capítulo, para entendermos que qual é a nossa postura, o que devemos fazer. É exatamente esse esforço. É nessa luta, porque se nós não alcançamos ainda essa perfeição plena e sim relativa, algo devemos fazer para prosseguirmos e alcançarmos o máximo da nossa perfeição, que é esse esforço. Então, como que se reconhece esse cristão verdadeiro ou espírita verdadeiramente? Pela sua transformação moral, pelo esforço que nós colocamos em tudo em nossa vida para disciplinar, domar essas nossas inclinações no campo do mal. Então fica compreendido muito bem que realmente essa evolução ela é relativa, mas o que a espiritualidade espera de nós? Nosso esforço para melhorar. Por isso estamos nessa luta aqui, toda quarta-feira trazendo um estudo, sempre voltado para a nossa reforma interior, sempre buscando os exemplos dos grandes espíritos que passaram por nós, passaram por aqui, a fim de que possamos compreender, a fim de que possamos nos esforçarmos. E é isso que a espiritualidade espera de nós. Se nós ficarmos naquele ditado, é difícil seguir os ensinamentos, eu não dou conta, é muito complicado praticar, a espiritualidade ela espera de nós o esforço, muito bem colocado aqui no Evangelho, o esforço nosso para melhorarmos, buscarmos essa reforma interior. Aí é que está o mérito, principalmente porque esse movimento ele tem que ser íntimo, individual, próprio. Por isso, o estudo, as orientações, o auxílio espiritual, nós devemos discutindo isso aqui ao longo dos nossos estudos pelas quartas-feiras, de que não nos falta recurso, nem condições nenhuma, mas que deve partir de nós esse esforço. Nós encontramos uma passagem no livro intitulado Bênção de Paz. É um livro de mensagens de Emmanuel, recebido pelo Chico Xavier, que se encaixa direitinho dentro dessa busca nossa de nos esforçarmos a buscarmos essa nossa perfeição dentro desse esforço possível, naquilo que damos conta de alcançar. A lição do livro Bênção de Paz, intitulado A Caminho do Alto. Olha que interessante, nós vamos projetar para vocês aí A Caminho do Alto. E Emmanuel inicia com Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. No finalzinho ele vai completar essa frase. Eu sou o menor dos apóstolos. Olha a consciência que Paulo tinha da sua posição e que devemos espelharmos, né? De que somos o menor dos trabalhadores da seara divina. E ele vai nos orientar assim. Decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda. O progresso moral deficitário. Olha como Emmanuel nos traz, inspirado nessa passagem de Paulo, porque, acima de tudo, temos que ser conscientes da nossa posição, da nossa condição. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do Mestre Divino.
Então, nós temos que ter essa visão da vida e nos acomodarmos nas dificuldades e não fazermos o movimento de busca da nossa melhora espiritual. Emmanuel, ele nos traz uma visão muito prática de reconhecermos a nossa condição, muito além, muito além não, aquém, né, dessa perfeição absoluta. Por isso insistimos, ela tem que ser numa visão de perfeição relativa devido à nossa condição. E ele fala da nossa consciência que temos que ter dos defeitos que ainda imperam em nós, né? E não esquecer já do que nós já conquistamos, como ele chama aí de algumas das bênçãos que já conseguimos realizar pouco, mas já é um movimento importante. E ele fala, ó, não temos a santidade. No entanto, já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Então não temos a perfeição, essa santidade, mas nós já temos a consciência. Nós já aprendemos. Nós já aprendemos, sabe, a evitar esse mal maior. Não tenha dúvida que temos que estar atentos sempre, sempre, porque podemos cair a qualquer momento pela fragilidade ainda que somos e temos em nosso espírito. Mas Emmanuel fala que estamos no movimento da escola do bem. Nós já estamos fazendo algo para que não enveredemos nessa maldade que ainda reina muito ainda no nosso mundo. Haja visto os meios de comunicações, não só, antigamente a gente só via a distante de nós, mas esse movimento de maldade, de criminalidade tem crescido muito. E quando estudamos essa questão evolutiva do nosso planeta, nós entendemos que está se expurgando toda a maldade que existe na humanidade, mas nós não precisamos nos associarmos a ela. Por isso que Emmanuel já nos coloca, gente, como trabalhadores de uma escola do bem. Nós estamos matriculados, aprendendo a evitar, porque nós temos recaídas. Então Emmanuel, na frente, ele fala, não dispomos de sabedoria, mas já percebemos a importância do estudo, diligenciando, entesourar-lhe os valores imperecíveis. Como o estudo para nós é tão importante, com o objetivo único de melhorarmos, de seguirmos na prática divina, na prática dos ensinamentos superiores. Nós não podemos arredar pé disso. O estudo, ele tem que ser persistente, porque nos acorda, nos lembra. E esse estudo, ele, de várias maneiras acontece, como é bom estarmos lendo uma obra edificante. A nossa mente, ela se concentra mais no campo do bem, em pensamentos mais edificantes. Principalmente aqueles livros que nos empolgam, prende a nossa atenção. E que a literatura espírita está abarrotada de belíssimos livros para nos instruir, para prender essa nossa atenção, para que a nossa mente não fique presa a esse movimento do mundo, fazendo com que fiquemos presos nessa teia do nosso próprio pensamento no campo inferior, onde muitas das vezes conectamos com as forças que estão dentro de nós em relação ao nosso passado reencarnatório. Então é muito importante esse estudo para entendermos que temos que estar à frente de todas essas questões. E é a espiritualidade, né? O bom é entender isso, que a espiritualidade, ela está a postos a nos ajudar, pois nós não estamos sozinhos nesse movimento.
Mas depende de nós a nossa persistência ainda nesse campo. Mas na frente, Emmanuel continua, não possuímos a inexpugnabilidade moral. Né? Nós não nutrimos aquela moral persistente, permanente, constante. O nível nosso ainda é deficitário. Todavia, já sabemos orar, organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. Porque essa tentação ela é permanente. Porque nós seremos sempre tentados. Tentação. Seremos sempre tentados. Por quê? Temos um conteúdo dificílimo que precisa vir à tona para tratar. Às vezes nós não entendemos que os nossos problemas precisam exteriorizar, precisam estar à frente para que possamos decidir a melhor escolha, fazer novas mudanças de postura, de conduta, não repetir os mesmos erros do passado, fazer escolhas novas. Para isso, somos tentados constantemente. Tentados em que nível, em que pontos? Nos pontos exatamente que precisamos melhorar. Para isso que nós reencarnamos. Se esses problemas não surgem, não tem como você resolvê-los. Então nós não temos uma moral elevada, constante, plena. Mas nós já sabemos buscar a oração. Nós já aprendemos isso. Organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. A espiritualidade, repete, ela vai existir sempre. Sempre seremos provocados. Esse movimento do mal que há milênios nós insistimos neles, repetindo, errando. Hoje, segundo Emmanuel aqui, estamos num estágio melhor, com ferramentas que possam nos ajudar. Mas temos que estar atentos. Porque isso sempre vai acontecer. Porque é a maneira que nós temos de evoluirmos, de resolver. É preciso entender isso. Não tem como resolver nossos problemas se eles não surgem. Então, não é à toa que passamos as provações que precisamos. Não é à toa que temos os problemas que temos. E haveremos de ter mais. Essas tentações sempre vão existir. Nós reencarnamos para isso. Não para repetir o erro, as escolhas erradas. Mas pegar todo esse conteúdo de bom que nós temos aprendido e colocar em prática exatamente em cima desses pontos que precisamos nos corrigir. À frente vemos, não nos galardoamos ainda com o total desprendimento de nós mesmos. Isso, né? Notadamente no capítulo do perdão incondicional. Contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo. Como é difícil desprender daquilo que gostamos. Senão a gente não praticava, daquilo que gostamos no campo do mal. No campo do erro, é difícil entender isso, mas é uma verdade. O mal que praticamos é porque nós amamos ele ainda. Por isso que é difícil desprender de algo que você gosta. E dentro desses fatores estão as condutas erradas que ainda temos. Se nós a odiássemos, se nós tivéssemos esse movimento pleno de mudança, nós não estaríamos praticando. É duro encararmos isso. Mas nós já entendemos que precisamos mudar. Nós já entendemos que temos a necessidade de abandonar o egoísmo. Não damos conta ainda de desprender de nós esses fatores. Mas nós já entendemos. A vida vai nos impulsionar para que trabalhemos nesse campo.
ao mesmo tempo que temos as tentações de repetir o erro, nós vamos ter os impulsos fortalecidos pelo plano superior para que possamos avançar e mudar algo. Aí vamos, exercitando-nos em diminutos gestos, olha só, exercitando-nos em diminutos, olha como é que a espiritualidade espera um movimento qualquer, não quer perfeição plena, mas que a gente faça alguma coisa. Diminutos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação. Olha só que bacana. A espiritualidade nos entendem, elas sabem que nós não temos como fazer um movimento extraordinário de uma vez só. Eles esperam diminutos gestos para nós alcançarmos aos pouquinhos a grande luz, a grande abnegação. Ele fala, não atingimos o sentimento imaculado. Entretanto, pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos a pouco e pouco para a aquisição do amor puro. Olha só que pagano. Não atingimos o sentimento imaculado. Aquele amor pleno, superior, divino, não. Mas pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos pouquinho para a aquisição do amor puro. Gente, a espiritualidade nos enxerga. Ela já nos vê. Ela sabe que nós estamos no movimento, nos matriculamos na escola do bem. Que bacana. Aí ele fala, não entremostramos de leve o heroísmo da fé absoluta. Nem assim. É por isso que Jesus falou da fé do tamanho de um grão de mostarda. Tá aí, ó. Não entremostramos de leve o heroísmo da fé absoluta, mas já assimilamos grau relativo de confiança na divina providência, buscando agradecer-lhe a paz dos dias serenos, tanto quanto invocando-lhe a proteção para a travessia das horas difíceis. E buscamos muitas das vezes a oração nesse momento aí, ó. E ele vai à frente, sem dúvida, estamos muito longe, infinitamente muito longe da perfeição. Olha aí. Estamos muito, infinitamente longe da perfeição. Mas olha o que ele fala. Cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem e, a nosso ver, feito isso, cada um de nós pode, sem pretensão, parafrasear as palavras do apóstolo Paulo, lá no versículo 9 e 10 do capítulo 15, de sua primeira epístola aos Coríntios. Olha só que bacana. Dos servidores do Senhor, sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus, sou o que sou. Olha que bacana. É a primeira lição do livro Bênção de Paz que Emmanuel nos traz essa maravilha, porque, meus irmãos, nós temos que ter a humildade de entendermos que somos espíritos muito imperfeitos, estamos muito, como ele falou aqui, infinitamente distante da perfeição. Mas nós precisamos caminhar, nós temos que estar no caminho. Por isso que ele encerra com essa frase de Paulo extraordinária. Sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei. Ponto. Nós somos isso, endividados, espíritos altamente imperfeitos, mas com a graça de Deus sou o que sou. Ou seja, estou caminhando, estou tentando, estou fazendo. Estou fazendo. Eu gostei muito da frase do Emmanuel, quando ele fala diminutivos gestos. Olha lá. Exercitando-nos em diminutivos gestos de entendimento e fraternidade. É isso que a espiritualidade quer de nós.
que façamos pouco, pequeno, movimentos, gestos menores, diminutos, mas que sejamos para frente, estejamos caminhando para frente, nos esforçando para aperfeiçoar, porque é isso que vai contar, o esforço para domar as inclinações ainda inferiores. Que as bênçãos do Mestre nos ilumine e nos proteja desse entendimento extraordinário, que esse estudo de hoje possa nos fortalecer bastante para prosseguirmos confiantes e vamos melhorar a cada dia. Um abraço a todos e vamos agora fazer a nossa oração em favor dos nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento de. Pensemos em Jesus nesse momento. Vamos rogar, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção divina para nossas vidas, principalmente lembrando dos nossos irmãos que encaminharam os seus nomes para tratamento à distância, a fim de que todos, em que condições estejam, possam receber a tua visita, a visita de Mãe Maria Santíssima, através dos campos fluídicos, dos mentores próximos a cada um, a fim de que essa luz possa chegar e possa trazer a harmonia, o equilíbrio que nós necessitamos tanto. Falamos tanto da cura espiritual, porque a cura material ela é passageira, ela é circunstancial, não é tão importante. O importante é o conteúdo, é a cura do espírito interior. Nos ajude a ter essa compreensão para que nossos dias, independente da condição física, que os nossos dias sejam dias de amor espiritual, sejam de felicidade espiritual, porque assim entendemos, Senhor, e vamos prosseguir, sempre caminhando, tentando acertar mais e errar menos. Que a tua paz e o teu amor permaneçam conosco agora e sempre. Graças. Muito bem, queridos amigos, vamos agora mostrar para vocês o trabalho social que a gente faz, mostrando aqui os trabalhos da cesta básica. E todo mês que a gente consegue juntar dinheiro suficiente, a gente então entrega esses itens na cesta básica. Entregamos também nosso enxovalzinho para as mães carentes, grávidas. E eles compõem então essas duas pastazinhas aí de itens que compõem o nosso enxovalzinho. E aqui nós vamos mostrar aí os dados para que aqueles que queiram e tenham condições de doar, fazer as suas doações permanentes. Está aí a chave Pix, os dados da conta. Essa conta ela é específica para esse trabalho social. Se não puder ajudar ou se já está ajudando, divulguem para os seus amigos, para aqueles companheiros que muitas das vezes querem ajudar, não sabem como, em que instituição confiar. Então tá aí. E por isso que a gente sempre faz um convite permanente para que vocês possam estar visitando quando quiserem o nosso trabalho e ver pessoalmente todo o trabalho sendo realizado. Tá bom? Então, muito bem. Nós agradecemos aí a presença de todos. Curtam o nosso vídeo, tá aí o nosso WhatsApp, Instagram. E divulguem da melhor maneira possível, lembrando que não precisa de link para entrar no nosso canal, assim como foi feito hoje. Você entra no YouTube e digita GER Sobradinho, que automaticamente conecta conosco aqui. Então até semana que vem com mais um estudo. Um abraço carinhoso a todos. Até lá.